Então, boa noite para todo mundo. Meu nome é João Vitor, eu sou aluno da disciplina de propagação de plantas e hoje eu vim falar de estruturas especializadas para propagação de planta, que é por bulbo e por tubérculo. Então, para falar primeiro sobre os bulbos, eles nada mais são do que parte redonda ou inchada de um caule que normalmente está no subsolo. E aí, o que acontece? O bulbo, ele nada mais é do que um botão que está cercado de camada de tecido que lembra a folha. E aí essa camada de tecido fornece muito nutriente para as próximas plantas. Lembrando que eles são encontrados no subsolo. E então, a partir dessa camada de nutriente do tecido, do botão do bulbo, surge a nova planta. Um exemplo que a gente tem é o alho. E o plantio do alho, ele deve ser feito em solo relativamente leve, um solo bem drenado e rico em matéria orgânica. No decorrer, da plantação, a gente deve tomar os devidos cuidados, que é comum para qualquer cultivar, qualquer cultura, que está sendo plantada. E aí a colheita, ela acontece de 3 até 9 meses. Lembrando que quando for fazer a colheita propriamente dita, ela deve ser feita no sol, porém pela manhã. E além disso, uma curiosidade que eu trouxe aqui, ainda com folhas e raízes, o alho ele precisa ser curado por 3 a 5 dias ao sol. E depois, por 20 a 50 dias à sombra, só assim ele vai estar pronto para uso. E o outro método é o método de tubérculo. Muito famoso, só de falar de tubérculo a gente já vem em mente em batata, E é sobre ela que eu vou falar. O tubérculo, ele é um órgão vegetativo que se desenvolve a partir de caule ou até mesmo da raiz. E aí, os tubérculos caulinares, que é a classificação do tubérculo da batata, ele surge a partir de rizoma ou estolho. Tem o mesmo princípio que as camadas do bulbo. O rizoma e o estolho, eles armazenam nutrientes que vão dar suporte para a planta poder se desenvolver com o método propagativo, E aqui a literatura nos diz que a superfície superior do tubérculo, ela produz o sistema inicial da planta. Mas o que é isso, o sistema inicial da nova planta, no caso, É o caule e a folha, enquanto a parte inferior do tubérculo produz o sistema radicular. Um outro exemplo de tubérculo caulinar é a batata, é o inhame, Mas em relação à batata, mas serve para o inhame também, o solo ideal para o cultivo ele tem que ter mais ainda do que o do bulbo, um solo muito bem estruturado. Ele pode ser cultivado em um solo arenoso, pode ser cultivado em um solo argiloso, porém ele tem que ser muito bem estruturado para melhorar, além da boa drenagem, para melhorar a areação das raízes. E aí a colheita, ela vai se iniciar de 3 até 4 meses após o plantio, quando os ramos eles secarem naturalmente ou de forma antecipada, com aplicação aí de herbicida para fazer essa colheita mais cedo, Então, pessoal, quando se trata da lei que a professora pediu para a gente falar sobre, a Lei de número 10.711, de 5 de agosto de 2003, sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, diz aqui nas disposições preliminares que o Sistema Nacional de Semente e Muda, instituído nos termos dessa lei e de seu regulamento, objetiva garantir a identidade e a qualidade do material de multiplicação e de reprodução vegetal produzido, comercializado e utilizado em todo o território nacional. É importante que tenha uma lei para essa área,
Por quê? Para ter a fiscalização, para penalizar quem está fazendo coisa errada, quem está disseminando uma planta doente, por exemplo, uma semente doente. Isso pode acarretar problema, até trazer doença que não tem em determinada região ou não tem até no país até então, com um suposto tráfico de semente e muda. E aí pode acabar trazendo problema para o Brasil, para o produtor, para o consumidor, e isso não é interessante. E uma coisa que me chamou a atenção aqui foi o capítulo de número 12. Isso, capítulo de número 12. Que fala: ficam proibidos a produção e o beneficiamento, o armazenamento, a análise, o comércio, o transporte e a utilização de sementes e mudas em desacordo com o estabelecido nesta lei e em sua regulamentação. É super importante que tenha expresso numa lei, né, essas proibições, porque, conforme eu falei no começo, isso pode acarretar com vários e vários problemas para o país, para o produtor, enfim. Um dos principais problemas, né, é trazer muda doente, semente doente, que não tenha sido inserido aqui no Brasil ainda, que não tenha métodos de controle. Isso pode ser muito prejudicial, porque pode alastrar e acabar prejudicando ainda mais o país. Lembrando que fiscalizar é um papel do engenheiro agrônomo ou do engenheiro florestal. Biólogo também pode fazer, depois de uma aprovação da lei no Senado, o biólogo também pode fazer essa fiscalização, e geralmente, né, é a Agrodefesa que faz. O auditor fiscal federal agropecuário, ele pode estar fazendo sim essa fiscalização, o que é super importante, e a lei traz sobre isso, né, traz as características que precisam, todas as informações que precisam ser dadas aos produtores de semente, a quem vai produzir, a quem vai embalar, a quem vai transportar. Todo mundo precisa estar por dentro disso para saber o que faz e o que não faz, e é de extrema importância que isso seja fiscalizado, né? Como sugere aqui o capítulo 10 da fiscalização, no artigo 37, que estão sujeitas à fiscalização pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as pessoas físicas e jurídicas que produzam, beneficiem, analisem, embalem, reembalem, amostrem, certifiquem, armazenem, transportem, importem e exportem, utilizem ou comercializem semente ou muda. O que quer dizer que é toda a cadeia produtiva, não é só, eu só transporto, então essa lei vai valer só para mim. Não, vai valer para todo mundo, desde a semente até a exportação dela. Todo mundo tem que estar por dentro dessa lei, todo mundo está incluído, e é muito importante que essa lei aconteça, né? Ela vem sendo bem executada no Brasil. Muitos produtores e muitos viveristas nem gostam, né, dos fiscalizadores, mas é necessário, é muito necessário, e eu estou muito contente em saber que essa é uma das poucas leis que funcionam no país. Então, isso, eu expressei a minha opinião sobre essa lei, né? Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.